No início da década de 1920, Novo Hamburgo, segundo distrito de São Leopoldo, era uma região com 8.500 habitantes, sem estradas pavimentadas, calçadas, e naquela época as pessoas tinham já uma vontade muito grande de que o distrito se tornasse uma cidade. Um dos empecilhos, então, para que Novo Hamburgo se tornasse uma cidade era não ter um hospital, era ter poucas escolas. Um dos motivos da emancipação foi a falta de cuidado, até posso dizer que a sede do município São Leopoldo tinha com Novo Hamburgo, né? Então Novo Hamburgo pagava, a comunidade hamburguense pagava muitos tributos para São Leopoldo e não recebia em serviços, em energia elétrica, em pavimentação de estradas, construção de pontes, até mesmo de melhorias, benfeitorias na área central. O meu bisavô, Jacó Cref Filho, em 1898 ele já era conselheiro municipal em São Leopoldo. E já naquela ocasião ele lançou a semente da emancipação. Na época, acabou então o filho dele, o Jacó Cref Neto, fazendo parte da comissão que chegou à emancipação do município de Novo Hamburgo em 27. Então, com o grupo, quando estava o Jacó Cref, o meu pai, Pedro Adams, acho que Guilherme Ludwig, que era um grupo de emancipacionistas, né, que mais lutaram por isso. Nesse período, participar da política era um privilégio para poucos, inclusive não só de ser candidato, de ser um agente político, quanto de ter o direito a voto. Pessoas que tinham mais condições financeiras. Dentro da colônia existe uma elite pensante, uma elite econômica. É que tudo que acontecia em São Leopoldo e Novo Hamburgo, o Jacó Cref Neto tinha que ter anuência, tinha que ficar sabendo. Por quê? Porque ele era os ouvidos e a boca do Borges de Medeiros. O que deu assim a propulsão para esse processo de emancipação foi a Feira Industrial de 1924. E aqui a Praça 20 de Setembro vai ser cercada, é um evento muito importante, e o Borges de Medeiros vem pessoalmente, quem recebe ele é o Jacó Cref Neto. Isso foi uma bela estratégia para que o governador visse de perto que a cidade tinha indústria, tinha comércio, tinha um bom desenvolvimento já, que, portanto, ela poderia ser emancipada, né? E no dia 5 de abril de 1927, o então interventor Borges de Medeiros assinou o decreto de ouro, como eles chamavam, emancipando. E daí, nessa ocasião, foi nomeado, o primeiro prefeito nomeado, o Dr. Jacó Cref Neto. Ele preparou as eleições, né, que foi o que estava acordado, né. Aí foram feitas eleições, mas com candidato único, Leopoldo Petri. O meu pai, então, foi eleito, né, o primeiro prefeito eleito de Novo Hamburgo. E ele ficou até 1930, quando houve aquela revolução, e ele era contra, acho que o Getúlio Vargas e coisa. Foi um período muito importante para Novo Hamburgo, quando, a partir de se tornar município, passou a ser administrado pelos hamburguenses. A cidade de Novo Hamburgo, assim que se emancipou, precisou fazer várias modificações urbanas. Construir a praça, né, começar a pensar nas suas ruas, até porque a partir daí ela ia sofrer também um grande crescimento. Quando se tornou município, era o segundo município mais rico do estado do Rio Grande do Sul.
A tributação gerada em Novo Hamburgo era maior do que dos estados do Espírito Santo, Amazonas, Mato Grosso e Piauí. Cada distrito, na época, tinha um cartório distrital. Naquela época, quando se criava o novo município, era desde logo criado um tabelionato e um registro de imóveis. E este cartório distrital, então, passava a ser designado como tabelião e era criado um ofício especial de registro civil. Nós tínhamos muitas fábricas de máquinas, já fábrica de, mais adiante um pouco, fábrica de órgão de tubos da família Bon, órgãos e harmônios, que foi muito importante, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Em 1936, o pastor Pomer, aqui da Igreja Evangélica de Hamburgo Velho, convidou ele para vir fazer o órgão aqui em Novo Hamburgo, né, montar o órgão de tubos. Então eles convidaram, junto com o prefeito na época, né, para ele montar a fábrica de órgãos em Novo Hamburgo, em 1936. E foi a maior fábrica de órgãos e harmônios da América do Sul. Tu imagina que cada igreja que abria no Brasil tinha que botar no mínimo um harmônio, né, que era o mais barato que ele fabricava, né? Então tinha uma demanda incrível. Isso até em 69, quando veio o Concílio Vaticano que liberou o violão para as igrejas, não precisava ter mais órgão, harmônio. Foi então que começou a cair, né, essa coisa de vender órgão para a igreja. Né? Com o passar do tempo, meu avô foi desenvolvendo, ele não tinha formação específica, mas tinha só a formação de marceneiro. Nós começamos a nos focar mais em incorporação. Então, existe na nossa família, na nossa empresa, uma cultura de família e de cidade, sabe? Nós somos daqui, mas quem que uma empresa de construção e incorporação faz? A melhor coisa que tu tem é tu convidar a pessoa para ir para uma janela e olhar a cidade. Então, uma construtora, uma incorporadora, constrói a cidade. O setor moveleiro também era muito importante, além, obviamente, do calçado, que era o carro-chefe na época. Fábrica de molduras, enfim, era realmente uma indústria muito diversificada. E o comércio também, né? Novo Hamburgo era o centro comercial da região. Né? Em 1938, já existiam 38 fábricas de calçados em Novo Hamburgo. A primeira grande fábrica foi a de Pedro Adams Filho. Operários dessa indústria depois criavam suas próprias indústrias. E a década de 20, a década de 30 são muito importantes ali para dar as feições que se tem ainda hoje do centro da cidade. Né? O centro ele carecia de tudo praticamente. Ele não tinha ruas calçadas, não tinha sistema de água, esgoto, não tinha nada. Né? Tinha um termo na época que era muito usado nas crônicas do jornal 5 de Abril, que era o aformoseamento da cidade, para tornar a cidade formosa. Então era necessário fazer uma praça bonita, uma praça moderna, né, como eles tinham o costume de, na época, se referir. A própria Praça da Estação, que hoje é a Praça do Imigrante, né? Que inicialmente foi Praça 14 de Julho, ela era um potreiro, era um descampado, né? E era oficialmente a entrada da cidade. Então essa foi uma das primeiras obras que a administração pública de Novo Hamburgo atacou. Né? Ela é inaugurada como praça em 20 de setembro de 1927. Né? Então, em poucos meses, foi a primeira grande obra pública entregue à comunidade. E quando se consegue a emancipação, né, uma das primeiras medidas que se tomam os emancipacionistas aí, era a necessidade de se ter um veículo de comunicação para trabalhar a unidade do recém-criado município. E o grande intelectual, digamos, desse movimento para Novo Hamburgo ter um jornal, foi o Leopoldo Petri. E aí ele convida o meu bisavô, então, para fazer uma espécie de parceria. O Leopoldo Petri, o redator, e o meu bisavô, Hans Behren, entraria com a máquina e com o equipamento. Um mês depois da emancipação, exatamente, no dia 6 de maio de 27, começou a circular o 5 de abril. Se tu quer entender a história dos primeiros 35 anos de Novo Hamburgo, é obrigatório visitar o acervo do 5 de abril. Ele teve e tem essa capacidade de mostrar para as novas gerações essa caminhada.
foi publicado no cabeçalho do jornal 5 de Abril e na primeira página que estava proibido falar o idioma alemão, não podia mais cantar em alemão, não podia mais publicar nada em alemão, as pessoas poderiam ser presas. Tanto falávamos alemão em casa como português. Toda a cidade sabia falar alemão. Na era Vargas, até esse período, a cidade ainda tinha uma influência muito forte da Alemanha. Um dos motes do nazismo foi tentar resgatar aquelas pessoas que moravam fora da Alemanha e fazer delas uma ligação com a Alemanha, o chamado pangermanismo. Quando o Brasil passa para o lado dos aliados, ele teve que inibir esse pangermanismo que existia principalmente no sul do Brasil. E a comunidade aqui, que não tinha nada a ver com essa história, na verdade eram descendentes apenas, né? Sofreram represálias muito fortes, né? A coisa foi muito agressiva, né? E deixou as suas marcas na cultura, né? Principalmente no que depois se percebeu na questão de preservação do patrimônio histórico. Foi muito difícil preservar o patrimônio histórico da cidade de Novo Hamburgo, né? A gente sempre tinha hora cívica lá na escola. Eram 700 alunas, né? Então a professora pediu: Rosvita e Isolde, separem aqui na frente. Nós duas fomos lá, 700 alunas na frente. Aí a professora começou a falar: hoje, minhas queridas alunas, eu vou falar-vos do glorioso sangue brasileiro que corre em minhas veias. Eu não sou como essas infelizes nas quais corre o sangue imundo do alemão. E 20 minutos de falar mal de nós, e nós duas não sabendo nem o que fazer, né? Se eu for dizer que a coisa pior da minha vida foi essa época da guerra do segundo, realmente foi a pior época da nossa. A maioria dos clubes, os nomes não eram nacionais, né? Um exemplo, na Sociedade Ginástica, o nome era Turnverein, né? E na época da guerra ela teve que mudar, ela não podia fazer isso. As atas de fundação, na maioria dos clubes, foram todas em alemão, né? Que era a língua que tinha aqui, que eram os imigrantes que estavam aqui. O Novo Hamburgo, o clube, durante a guerra, o Getúlio Vargas mandou trocar o nome. Não podia ter nada com nome estrangeiro. Eles botaram Marechal Floriano. Eu fiquei noticiando 20 e tantos anos, fotografando, noticiando para a Folha, como Floriano. Não chamava de Marechal, mas foi Floriano. O Colégio Pasqualini surge em 1931 como o Lehrer Seminar, um seminário para a formação de professores católicos em língua alemã, que na época da guerra foi fechado, estatizado, e aí se tornou um colégio público. Tinha uns cidadãos importantes aí, como o Dr. Metzler, Dr. Schenck, Pastor Pommer, foram presos, recolhidos para charqueadas, ficaram presos lá porque eram alemães. Centro de Novo Hamburgo pra cá, dá pra sentir diferença no ar, sabe? Que aqui é mais puro, não tem tanta poluição, assim. Parece que é dois lugares totalmente diferentes, não parece que Lomba Grande é um bairro de Novo Hamburgo. O pessoal que vem, como os daqui, são muito bairristas, né? Isso a gente procura, eu e muita gente aqui de Lomba, procura se manter aqui em Lomba, né? Pra tentar fortalecer o bairro, né? Ou seja, bairro de Lomba Grande, né? Lomba Grandense mesmo, né? Eu aqui na minha propriedade, que é pequena, eu sempre tenho uma outra coisa para melhorar. E assim é as estradas, é um município. Nós que dependemos do município em termos, né? Porque Lomba Grande tem condições de caminhar sozinho.
Por 130 votos deixamos de emancipar Lomba Grande num universo de 4.000 votos, né? Foi uma lástima, porque eu acho que Lomba Grande perdeu muito com aquilo. Atualmente, faz favor. Eu não me lembro quantos foram que se emanciparam, só 4 que não, e um foi Lomba Grande, né? Eu sempre tive uma coisinha aqui dentro por Lomba Grande, né? Uma época falaram, justamente essa Tânia Carvalho, lá no Clóvis Duarte, diz ela assim, mas seu Dino, não tinha um movimento para retornar a São Leopoldo? Porque antes Lomba Grande pertencia a São Leopoldo. Foi em 1940 que passou para Novo Hamburgo. Não por plebiscito, canetaço. Aí eu disse, dona Tânia, nós fomos enjeitados por Lomba Grande, por São Leopoldo. Então, voltar para lá, aí é brabo, diz ela assim para mim. Né? Passamos para Novo Hamburgo, mas levou 30 anos até que foi construída uma ponte sobre o Rio dos Sinos que não se precisava passar por São Leopoldo. Então, grande parte dos jovens cujos pais podiam pagar, que naquela época não tinha muitos colégios estaduais, iam nos colégios de São Leopoldo estudar. E aí a gente tinha essa dependência com São Leopoldo, né? Porque não tinha o rio no meio. Quando eu vim morar aqui era chão batido, né? Depois veio o asfalto, depois eles melhoraram o asfalto, também alargaram mais. Eu tenho orgulho de ser lombagrandense. Novo Hamburgo tem uma característica assim, as pessoas moram numa região e muitas vezes elas não circulam muito por outras regiões. Uma cidade que tem aquela ideia de centro, né? Normalmente as tuas relações são da tua periferia, do teu, né, para o centro. Modificou bastante Santo Afonso, que aqui onde nós estamos mesmo era só mato, né? E hoje é uma cidade, né, já quase, que ali só tinha aquele matador e a olaria, né? 70 para 80 que deu aquela evolução de fábricas de calçado grande, né? E daí o pessoal vinha de fora para morar aqui, né? Para trabalhar. Invadir terrenos e aí deu a cooperativa, que era dono da olaria aqui. Isso era tudo da olaria, né? Daí eles fizeram uma cooperativa para os terrenos e aumentou daí. Uma loucura, né? Que hoje Canudos teria tranquilamente infraestrutura, população, comércio, indústria, tem tudo aqui. Hoje nós temos uma população de Canudos assim em torno de 60 a 80 mil habitantes, mas é um bairro muito grande, é um bairro bastante populoso. A Boa Saúde na época de 70, a maioria era campo, né? Não dava para contar os moradores, tinha pouca moradia, né? Morávamos, digamos, aqui no bairro Boa Saúde, que pertencia a São Leopoldo, e trabalhava em Novo Hamburgo, porque o bairro era tirado, São Leopoldo não investia, era muito longe, 16 quilômetros da sede, era muito difícil, né? Em 1995, aí o bairro aqui se organizou e entramos com o movimento de anexação, né? E conseguimos, né? Na época que a gente morava aqui, a gente tinha que mentir para consultar no posto de saúde de Novo Hamburgo. A gente tinha que mentir o endereço, né? Para usar o hospital. Então era tudo na base da mentira. Então uma grande coisa, a gente passando a Novo Hamburgo, a gente parou de ser mentiroso, né? Paramos de mentir, né? É uma história muito forte germânica, africana também. Nós temos bairros cujos nomes se devem à presença africana. A Vila África, hoje o bairro Guarani, a região que se chamava Mistura, porque moravam alemães e não alemães, entre os bairros Rio Branco e o bairro Ideal, o Quilombo na Lomba Grande. Novo Hamburgo já era uma cidade industrializada. E aos poucos as pessoas que vieram da serra para cá, os italianos que vieram da serra para cá, vieram atraídos por esta industrialização. E a gente tinha alguma dificuldade numa comunidade que era toda hegemonicamente germânica de ter aquele suporte, aquela questão da cultura, da música italiana. A partir de um determinado momento, e lá em Porto Alegre mesmo, nós aqui de Novo Hamburgo e do Vale, dizemos, poxa, mas por que a gente não faz isso também nós? Que a gente talvez consiga juntar
um grupo de pessoas para isso. E realmente foi aí que nasceu a Società Italiana Santa Lucia. Os primeiros árabes que vieram para Novo Hamburgo são sírios e libaneses que devem ter vindo para cá na década de 20 e 30 e 40. Eram mais ou menos umas 10 famílias árabes palestinas. E os antecedentes dessas famílias árabes palestinas, os libaneses. Nós estamos aqui na Gruta da Vila Dil. É um sítio arqueológico, Caingangue. Aqui foi encontrado uma ossada humana e restos de materiais utilizados no dia a dia pelos índios caingangues. A partir desse material foi possível reconstituir ferramentas, armas que os caingangues usaram nesse local. Foi datado aí 250 a 500 anos a ocupação desse lugar aqui em Novo Hamburgo. Quando a gente fala da presença negra em Novo Hamburgo, costuma-se falar muito na questão da escravidão, né, que de fato existiu. Quando os imigrantes alemães chegam aqui, nós já temos a presença negra, como escrava, ou melhor, escravizados, e eles continuam depois com a presença desses imigrantes nesse espaço chamado Vale dos Sinos, aqui em Novo Hamburgo, principalmente São Leopoldo. Meu primeiro emprego foi no Alvício Glaser. Ali foi meu primeiro emprego. Já com 6 anos eu comecei ali. Então no cinema, naquele tempo, era com música ao vivo. O Alvício Glaser tocava, era flautista. Eu era a única que podia sentar lá com o branco. Eu digo sentar embaixo. Os negros tinham que sentar tudo lá em cima. No puleiro, eles diziam. Vai pro puleiro, nega. Vai pro puleiro, nega. Mas eu ficava embaixo. Ninguém fazia nada para mim por causa do alvício. Então a segregação em Novo Hamburgo, ela sempre se deu muito nisso, assim, da pessoa entender ou achar que esse era o seu lugar. Isso tem a ver também com a espacialização do território, né? Que havia territórios que eram territórios dos negros, né? Os territórios que eram dos alemães e os territórios que eram dos brancos não alemães. Por que o bairro Primavera se tornou uma região de negros? Porque naquela época os banheiros, né, eram patentes. A prefeitura recolhia os resíduos dessas patentes. E esses resíduos eram depositados lá no bairro Primavera, na rua, em terrenos, em áreas da prefeitura, ao longo da rua Oswaldo Cruz. Então, por isso que o nome antigo daquela rua era a Rua da Limpeza, onde estava o trabalho, e também, podemos dizer que eram regiões insalubres e desvalorizadas, porque os curtumes, eles eram muito poluentes, né? As pessoas foram se organizando em torno desse espaço e desenvolvendo ali seus espaços de sociabilidade e de cultura. Daí tu vê, são onde tem as escolas de samba, onde tiveram os clubes, né? Tu vê as sociedades mais antigas, a Cruzeiro do Sul, a Marujo. E nós temos o primeiro clube negro fundado aqui no Vale dos Sinos em 1922. Isso é muito significativo. No dia 28 de outubro, né, surgiu o Cruzeiro do Sul. Isso começou lá no bairro Guarani. Começaram porque eles jogavam futebol. Era cada um no seu clube, né? Eu acho que foi por isso que surgiu o Esporte Clube Cruzeiro do Sul, porque nasceu Cruzeiro do futebol. Por isso que eles fizeram um time, porque era tudo separado. Cada sociedade, que nem ginástica, só ia branco. Oswaldo Cruz, Flamengo, são todas sociedades que só iam branco. Então por isso que eu acho que surgiu o Cruzeiro do Sul. Isso aí foi uma fusão, Cruzeiro com os Leões. E daí começou a parte daí carnavalesca, né? Não deixava de ser um grande carnaval, mas depois a gente passou com um carnaval mais profissional, né? O
espaço institucional é muito importante. A universidade tem, ao longo do tempo que ela está aí, 8 anos de universidade, mas já existia antes, né, enquanto centro universitário. Eu acho que a gente está fazendo história no momento que a gente está revendo a história do Vale dos Sinos e da região, porque o conhecimento só tem sentido nisso, né, se ele for devolvido para a comunidade. Eu era muito amigo, podia dizer até afiliado político, do então ministro Tarso Dutra. E um dia telefonaram de Caxias, ele veio representante do Costa e Silva inaugurar a festa da uva. E ele veio e tal, foi para a minha casa. E daí, alemão, como é que tá indo? Olha, eu estou indo, só tem um problema, talvez o senhor possa me ajudar. O que é? Eu prometi fazer faculdade e não posso falhar. Pá, mas tu prometeu pesado, hein? Mas vamos lá, vou te ajudar. Como é que tu quer fazer? Em nome de quem? Da prefeitura? Não, de jeito nenhum. O Conselho Nacional de Educação não deixa passar nada público. Tu faz um grupo e tu desaparece. Tu dá condições e tal, desaparece. E eu vou te dar cobertura em Brasília e vou te mandar um técnico, professor Campos, é o nome do cara. 1 ano depois de começar a ideia, foi dada a aula inicial. Isso não se sabia. Eu penso que nós somos muito felizes nas pessoas que tinham que executar as tarefas. O professor João Carlos Schmidt foi uma pessoa que realmente conseguiu liderar muito bem isso. Ele era um educador nato e essa causa estava em boas mãos na época com ele. A Universidade de Fevale, ela nasceu comunitária. Em sendo comunitária, o foco tanto do ensino, da pesquisa, quanto da extensão é no sentido de servir a comunidade. O Instituto Belas Artes foi criado por 2 irmãs, amantes das artes. Que trabalhavam com os alunos música, idiomas, trabalhos de arte, de cultura. Não estava indo muito bem. Tinha problema e tal. Um dia as irmãs vieram falar comigo, elas queriam reconhecimento. As senhoras não tenham dúvida que vai saber o reconhecimento. Quando eu fui para a Secretaria de Educação para registrar o Belas Artes, aí me disseram, tem que falar com o diretor. Esse diretor, e fico até emocionada, esse diretor levantou, me abraçou, e quando eu vi, era meu professor de exames lá no São José. Aí ele disse, esta alemoazinha promete. Aí eu disse, só que tem uma coisa, sem a sua ajuda, não é possível. E foi assim, naquela hora, naquele momento, ele registrou o nome de Instituto de Belas Artes de Novo Hamburgo. Elas eram artistas, não eram administradoras. Daí vieram falar, não, é ótimo, para nós até ajuda, não? Ela já é reconhecida, né? E daí a Fevale assumiu. Aí ficou Fevale, Federação dos Estabelecimentos de Ensino Superior, mantido pela ASPEUR, Associação para o Ensino. O nome era desse comprimento. Hoje a gente conhece por Universidade Fevale. Um desenvolvimento espetacular. Surgiu a Escola Liberato, Salzano Vieira da Cunha, um espetáculo. A escola técnica do Brasil, a mais conhecida. Por que foi criada a Fundação Liberato? Porque na época, em 57, os empresários da região, eles sentiam uma falta de mão de obra especializada na área industrial. Como não existiam escolas ainda disponíveis para essa formação, então foi feito um movimento local para que a Liberato fosse constituída. Essa constituição se deu efetivamente em 1967, com a primeira turma de alunos que se formaram na área de Química. A única que faz uma feira que tem participação de vários países, são mais de 30 países que mandam estudantes técnicos para essa feira da Liberato, aqui em Novo Hamburgo. A Mostratec foi responsável muito por conscientizar os alunos e trabalhar os alunos no sentido de fazerem pesquisa. Isso que eu acho que a Liberato traz de valor não só para Novo Hamburgo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Até porque a gente tem aqui em Novo Hamburgo a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. E isso é extremamente importante. Nas maiores feiras de ciências, Novo Hamburgo sempre se destaca. Então, é importante que a gente saiba disso, que a gente incentive e que a gente tire proveito disso que essa escola oferece. O jornal INH e o jornal 5 de Abril, eles conviveram 2 anos.
Só que o jornal NH, ele chega nas mãos de dois jovens, cheios de vontade, cheios de energia, que é o Mário Guzmão e o Paulo Sérgio Guzmão. O diferencial que o NH apresentou aos leitores e à cidade foi basicamente na parte gráfica, com mais ilustração e também, digamos, pelo dinamismo das reportagens. Fazendo uma análise fria, assim, o meu avô, somando tudo isso, ele chegou à conclusão de que a missão dele, como hamburguense, estava concluída. 35 anos de jornalismo ininterrupto, vida que segue, meio que passou o bastão. Nós temos os nossos valores do Grupo Editorial Sinos, tá? E o terceiro valor, que é um dos que mais nos importa e que deu mais prestígio à nossa atividade, é o que diz respeito às atividades ligadas à comunidade. Ajudou a criar a FENAC, ajudou a criar a Associação dos Municípios do Vale dos Sinos. Novo Hamburgo não tinha telefone, era de magneto, você nem sabe o que é isso. Era uma manivela, o cara fazia aí pegava um ganchinho, alô, e aí ninguém entendia direito e tal. Aí o NH fez uma campanha, telefone automático. E durante meio ano foi feita uma campanha, e aí Novo Hamburgo teve telefone automático, que deu um desenvolvimento muito grande para a cidade. Estive na prefeitura 5 anos e 2 meses. Foi quando se fez praticamente, começamos com a exportação. Foi em 1960, quando o governador Leonel Brizola fez com que se organizasse uma comitiva de empresários calçadistas que fossem aos Estados Unidos para tentar a exportação. Quando nós voltamos, a maior parte do pessoal ficou desanimado porque o trabalho era muito grande. Talvez eu tenha sido dos poucos que enfrentaram o problema de trabalhar para a exportação. O mundo inteiro, né? África, Europa, Estados Unidos, Canadá. Bom, a FENAC já foi uma ideia assim, uma sementinha assim do Vinícius Bossler, por causa da festa da uva, que era muito famosa. E ele foi e criaram a FENAC. Começou a ideia de fazer uma feira nacional do calçado, de vez que tudo isso aqui se fazia sapato. Novo Hamburgo era pura fábrica de sapato. Foi um esforço comunitário, né? Eram as pessoas, as empresas, tudo se juntaram e, através de apoio do governo do estado, do governo federal e tal, começaram a fazer o primeiro pavilhão. Isso foi em 63. A FENAC foi a mola propulsora dessa alavancagem que Novo Hamburgo teve, se destacando, né? O meu pai pegou o segundo pavilhão. Em 65 foi construído. O meu pai não era calçadista, meu pai tinha um outro ramo, mas não era esse o aspecto, era o aspecto da comunidade, né? A FENAC surgiu de maneira comunitária, né? E os empresários, a partir do crescimento da exportação, também passaram a ter dificuldade de dar uma atenção conveniente à FENAC. Então a gente sentiu que era chegada a hora de sair daquele aspecto puramente comunitário e partir para uma empresa que buscasse desenvolver o setor, não é? Sem aquele sacrifício até então desenvolvido pelos empresários. Se conseguiu criar a FENAC SA Feiras e Empreendimentos Turísticos. Então o setor calçadista passou a ser o pioneiro e o maior produto de exportação número 1 do Brasil. Então era o sapato brasileiro e Novo Hamburgo passou a ser a capital nacional do calçado. Gostava de desenhar, aquela coisa, eu era um cara que, para mim, tudo tinha que ser na imagem, né? Eu entendi muito o mundo pela imagem. E lá pelas tantas, na adolescência, é um momento onde tu larga essas coisas ou onde tu continua para sempre. E daqui a pouco a coisa ficou séria, né?
O alemão ele sempre preservou muito a arte, a cultura e principalmente a música. Eu acho que o mais forte em Novo Hamburgo, ainda antes das artes ditas visuais, hoje foi a música. A orquestra foi fundada em 5 de abril de 1952, exatamente no aniversário da cidade, né? Ela começou como banda municipal, se tocava na rua, inclusive marchando, né? Então ela está nesse formato agora de orquestra desde meados de 96, se eu não me engano. E agora se transformou em Instituto Arlindo Ruggieri, que foi o maestro que fundou a orquestra, né? Nós temos um público já bem fiel, assim, muitas pessoas vêm conversar com a gente, nos param na rua, inclusive, né, para perguntar quando é que vai ter concertos da orquestra. Então a gente já tem uma proximidade assim, com a população. Hoje cada um exerce um tipo de rotina artística, né? No meu e caso. O culpado sou eu. O culpado é o seu Lorival. Eu comecei mesmo no Sociedade Aliança, auxiliando o pai. De assistente? Né? De assistência ali, de cenografia, de som. Eu tinha o quê, pai? 5 anos, quando fazia Vampíria em Porto Alegre, a direção do rádio, né? E eu acompanhava sempre o meu pai. E esse cara decorava os textos para mim. Não significa que se o pai é médico, o filho vai ser médico, né? Mas no nosso meio, aqui na nossa família, acabou acontecendo isso. Dá um embalo, dá. Eu comecei, na verdade, a fazer teatro lá em Porto Alegre, me apresentando no Teatro São Pedro. E aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que quiseram era reunir o pessoal para ver se fazia teatro também aqui em Novo Hamburgo. Eu fiquei muito entusiasmado, porque eu sempre fui louco por teatro, né? Acabamos fazendo na Sociedade Aliança, que era o único palco que tinha em Novo Hamburgo. E dali que partiu toda essa história teatral aqui, inclusive em Novo Hamburgo, né? Porque não tinha teatro em Novo Hamburgo quando eu vim para cá. Existiam os festivais de teatro amador, estudantis, e eram realizados na Sociedade Aliança. E na época, um senhor muito querido e famoso já, e que criou o teatro estudantil no Brasil, chamado Pascoal Carlos Magno, vinha para os festivais como jurado e incentivava muito assim a classe estudantil a fazer teatro. Então, a partir desses festivais é que a coisa esquentou mesmo aqui, porque começou a criar grupos e grupos, né? Inclusive nos festivais vinham grupos de fora participar. Na época a cidade chegou a ter mais de 20 grupos de teatro. Então a gente pensou também, mas aonde a gente vai apresentar nossas peças? Aí começou a se pressionar a prefeitura. Porque nós sabíamos que esse terreno aqui era da prefeitura, onde hoje está o Centro de Cultura, e a Câmara de Vereadores queria construir aqui a Câmara de Vereadores. E o Centro de Cultura, então, onde hoje é a Câmara, né, e seria invertido. A gente achava que lá era mais longe, né, nós queríamos uma coisa mais no centro. Em 1981, então, depois de alguns anos, foi inaugurado o Centro de Cultura, que abriga o Teatro Pascoal Carlos Magno. Novo Hamburgo chegou a ser chamado como capital nacional do teatro. Isso mesmo, é isso que eu queria falar. Foi chamado como capital nacional do teatro. Aí tem um espaço muito importante que é do canto coral, né? O Hamburgo tem essa tradição muito antiga e que sempre foi muito presente no cenário cultural da cidade. Vale essa lembrança, né? Que a música, o canto coral, depois a pintura, a escultura. Temos um grande expoente que é o Marciano Schmitz, né? Que tem várias esculturas dele pela cidade, de grande qualidade, grande beleza. Quando a gente fez o movimento Casa Velha, um dia deu um treco assim, vamos formar uma
fazer um movimento novo. Movimento de arte não dura muito tempo, né? 1 ano, 2 anos, que é o tempo do discurso. E ali fervia, né? Era poeta, músico, que aquilo funcionava 24 horas por dia, né? O prefeito na época, o Nelson Ritzel, ele era muito sensível a essas coisas, né? Muito adepto dessa ideia do monumento como discurso, né? O monumento não pode ser só um marco, ele tem que falar, né? E aí um dia ele nos surpreendeu, foi nos visitar e disse, como é que nós podemos desenvolver um trabalho de marcos e monumentos na cidade que sejam monumentos sociais. Quando eu era presidente da União dos Estudantes, a nossa sede era no Colégio Pio XII, no 3º andar do Colégio Pio XII, e eu sempre olhava daquela janela e dizia para os colegas da União, ali daria para colocar um monumento de alguma coisa que falasse da nossa cidade, né? E aí eu tive o privilégio de ir para a secretaria como diretor, e uma das primeiras coisas que eu tratei de fazer foi fazer um monumento ali. E eu era muito amigo, sou muito amigo do Flávio Scholes. Eu chamei o Flávio e disse, Flávio, o que tu acha a gente fazer um monumento? Monumento a quê? Eu disse, eu ainda não sei. Aí o Flávio disse, vamos homenagear quem toca essa cidade, que é o sapateiro. Então tu vai fazer monumento à Bíblia, né? A ideia, em princípio, monumento à Bíblia é um cara segurando um livro, né? Um profeta e tal. Mas ela não se torna ampla, então tu tem que trabalhar com símbolos, foi o que se fazia, o sapateiro também. Não era o sapateirinho velho, aquele batendo uma solinha de sapato, aquilo não existia mais, era o operário da fábrica de sapato, né? Tu vê relógios lá em cima, tu vê o sol, tu vê a esteira, esse aqui tu vê símbolos, números, não tem nenhum santo aqui dentro. É como se tu tivesse assim na ancestralidade, marcando pontos que tinham significação com símbolos universalizados. E cultura e arte é assim, cara. Enquanto tu tiver debate, ela existe. A pior coisa que pode acontecer com cultura é a indiferença. Entendeu? A indiferença mata qualquer troço em qualquer lugar do planeta. Eu acho que a arte modifica o ser humano, sabe? Ela torna a pessoa mais sensível, reflete sobre a situação do mundo, torna a pessoa mais companheira, mais solidária, ajuda a compreender melhor o mundo e as coisas que acontecem. Então o teatro faz isso. Eu acho que eu nasci para isso. Sou Itaqui, fotógrafo profissional. Desenvolvi um trabalho na área da dança. Comecei na dança. Meu nome é Ariadne Decker, eu sou artista visual. Eu sou a Bala Blaut, venho de uma família de artistas. Eduardo Tamboreiro, ativista do movimento negro, do movimento hip hop. Eu sou Rafael Luzioni, eu sou artista do grafite. Cleia Halbert, eu sou da Companhia do Rio, Academia Literária do Vale. Professora de balé, torneio fotógrafa. Eu sou fotógrafo. O teatro ele nasceu por uma natureza, primeiro de uma necessidade da universidade, que era um espaço bacana, legal, seguro, confortável e bonito para a realização das formaturas. A universidade entendeu que seria importante utilizar ele para outras ações. Tem um potencial muito grande para seguir crescendo, mas de uma forma consciente. Novo Hamburgo, sim, tem um potencial para crescer. Acho que o teatro é uma ferramenta fundamental nesse processo. Os artistas estão aí, o palco está disponível, né? As pessoas precisam se relacionar um pouco mais para fortalecer o que já existe. Nós temos tudo para dar certo. Era uma época que muitas pessoas vinham à procura de trabalhos em Novo Hamburgo, né? E então como dizer, os anos de ouro. Um projeto que foi assim o primeiro do Rio Grande do Sul de construir, cada morador construía suas próprias casas, mas era em forma de mutirão, era em conjunto. Aí trabalhavam as famílias, homens, mulheres, até crianças, jovens ajudavam, né? No caso, quando nós viemos para cá, era o quadrado da casa e o banheiro era fora. Nós tínhamos a rede de água e esgoto, isso nós tínhamos. Mas faltava muita coisa, era muito precário.
Depois começou a ter muitas invasões aqui nesse lugar, mas ainda que eu ainda acho um dos melhores lugares em bairros para pobres aqui, esse lugar com tudo acessível. Ao assumir, Novo Hamburgo possuía aproximadamente 80 mil habitantes. E ao deixar a prefeitura em 31 de janeiro de 1977, nós já passávamos dos 120 mil habitantes. Então foi um crescimento astronômico por um período de 4 anos. Novo Hamburgo cresceu, enriqueceu muito, os empresários enriqueceram, Novo Hamburgo arrecadou em tributos, mas também faltou obras e faltou um planejamento durante o crescimento e a organização desse período da cidade. Explodiu. O Vale era um toquinho de conjunto de fábricas. E com a exportação o Vale explodiu, cresceu. As 5 maiores empresas do bairro Canudos produziam por dia, há 40 anos atrás, 50 mil pares de calçados por dia. Em 10 anos a população quadruplicou, porque a procura era muito grande, não tinha mão de obra suficiente para toda essa demanda que foi gerada pela indústria calçadista. Veio gente de Frederico Westphalen, Três Passos, não sei de que mais. Veio gente de todo quanto era lugar para trabalhar, porque tinha pleno emprego aqui. Tu não ficava um dia desempregado, tu saía, tu já tinha uma pronto ir, né? Aí sim, aí começaram aqueles incentivos de trazer gente do interior para trabalhar na indústria calçado, né? E aí, claro, começaram a criar os bolsões de pessoas que vieram do interior e que não tinham tantas posses, né? Se criou a faixinha, onde hoje é RS 239, né? Nós tínhamos aqui naquele período 36 mil trabalhadores na indústria do calçado com carteira assinada. Isso em 89. Tinha bastante trabalho, mas se não tivesse ação sindical, não... Era sacrificoso pra gente, era tipo quase escravo às vezes, né? Além de contribuir para um melhor salário, porque tinha muito emprego, mas o salário era muito baixo, entendeu? E às vezes tu não tem como ter uma conversa direto com o patrão, né? E o sindicato fazia isso, conversava, dialogava, né? Para chegar a um consenso onde fosse bom para ambos, né? As empresas que ainda existem hoje é bem melhor, né? Do que as que tinham antigamente, né? Muito melhor. Porque no início, inclusive, a gente conhecia todos. Todos os nossos funcionários moravam perto da empresa. Entende? A gente conhecia as famílias, empregava pai, mãe, filho, empregava tudo na empresa. As leis sociais eram um pouco diferentes também, aliás, isso aí vai ter que se mudar, né? Novo Hamburgo era uma cidade que tinha muito dinheiro, até a Ford premiou a Novocar, que era a revenda Ford aqui, por ser a cidade que mais vendeu o Galaxy, que era o carro mais caro, né? Vinha de São Paulo, de Minas Gerais, de qualquer lugar, para o Rio de Janeiro, de qualquer lugar do estado do Brasil, aí vinha gente para cá para comprar calçado, que é a capital nacional do calçado, Novo Hamburgo, é o nosso nome que a gente tem, né? Eu era vizinho de um iraniano, né, que fazia negócios na China, e assim era o dia a dia da cidade, né? Mas era impressionante as malas de dinheiro para fechar negócio. Chegou um ponto que o metro quadrado da construção civil aqui em Novo Hamburgo, nesse período, ficou mais caro que na capital. Era impressionante os negócios imobiliários que eram fechados e vinham aqui para documentar. Eu vi, então, esse momento da cidade onde a exportação passa a ser muito forte, a cidade muda muito a sua característica, né? Nós tínhamos uma característica ainda muito germânica e nós começamos a partir daquele momento a incorporar esta maneira mais americanizada de ser. Foi ali naquele momento das exportações. Um empresário disse para mim, Lelo, nós vamos perder o sapato. Os chineses vão começar a fazer sapato e vão tomar conta do mercado e nós vamos nos fuçar. Então eu fui para lá, 1994.
fevereiro de 94. Só que, em 93, tinha sido a maior exportação de toda a história. 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Imagina a região aqui exportar isso, 1 bilhão e 800 milhões de dólares. E voltei de lá dizendo, nós estamos fritos, os chineses vão nos comer por uma perna. Me gozaram, me xingaram na rua, isso é coisa de repórter, sensacionalismo. Era um período de bastante dinheiro ainda, né? Claro. Depois disso veio um período de muito pouco dinheiro. Eu comecei a advogar em 1993, certo? E advogando já para o Sindicato dos Sapateiros. E foi o período em que começa uma crise com muita força. De 94 até 98 foram os piores anos em termos de sapato aqui, né? O Sindicato dos Sapateiros tinha uma falência, um fechamento de empresa por semana, mais ou menos. A China hoje produz 80% de todo o sapato do mundo que é exportado. 80%. Na época a China era praticamente nada. Mas eles botaram o sapato como produto importante, por causa da mão de obra massificada. Levaram gente daqui, técnicos, ganhando 15 mil dólares por mês. Técnicos nossos aqui. Nós e os sapateiros falamos em crise e as pessoas, não pode falar, não fala nisso e coisa e tal. Não havia a repercussão, só nós íamos para a rua para falar da crise, certo? E éramos, inclusive, xingados na rua por isso. A partir de 92, 91, 92, com o plano Collor, depois com o plano Real, veio abaixo a indústria calçadista. E então o presidente, mais adiante, ele queria equilibrar a inflação com o preço dos produtos. Então ele fez uma legislação que impediu que nós tivéssemos a nossa produção protegida. Foi quando então a Coreia começou a exportar, diversos países começaram a exportar, por fim a China. Sobraram 2 ou 3 fábricas e ficou impregnado com aquele pessoal que veio da fronteira para trabalhar. Uma família inteira, na época, tinha emprego para o guri de 12 anos, de 15, de 20, para o marido e para a mulher. Eram 5 salários mínimos, no mínimo, por família. É uma maravilha, né? Isso parou. Novo Hamburgo deixou de ser capital do calçado. Ainda uso, mas não é mais. Quando a gente trabalhava em todas as empresas, elas sempre tinham, por exemplo, elas tinham algumas gratificações para o pessoal, né? Era um rancho, era uma quantia em dinheiro. Daí nessa mudança já foi um pouco mais diferente, né? No caso, né? A gente tinha que tomar um certo cuidado maior para manter o emprego, porque já tinha mais mão de obra sobrando, né, para trabalhar. Né? Foi um período também muito duro para o povo trabalhador da cidade por conta da destruição da indústria calçadista, dos empregos no calçado, que também repercutiu em todo o resto. Aqui, na verdade, a cidade era tocada pela indústria calçadista. É muito dolorido, porque tu trabalha anos numa empresa, muitas vezes, né? E aí, simplesmente, ela falir, né? E sem contar que alguns até não foi que faliram, eles fecharam mesmo, né? Uns pagaram, outros não pagaram. É muito ruim, a sensação é muito ruim, né? Numa família. E sem contar que tem empresa que trabalha uma família toda ali, né? Tive uma entrevista quando eu já era prefeito, ficou famosa essa entrevista. Não venho mais a Novo Hamburgo. É que naquele momento já estávamos com os hospitais lotados, as escolas lotadas, favelas por toda a cidade de Novo Hamburgo, né? O desemprego já estava começando a chegar, e daí eu disse aquela frase, né? Esse crescimento da cidade, do sapato, do calçado, que foi a grande marca, foi a grande, vamos dizer, marca da cidade de Novo Hamburgo, desde os velhos tempos da Casa Schmidt Presser, né? Foi o sapato. Só que naquele momento já estava dando problema. No ano 2000, tinha 6 mil e poucos sapateiros aqui. Então foi em um período de 10 anos, foram perdidos 30 mil postos de trabalho aqui na cidade de Novo Hamburgo. Nós erramos porque nós não diversificamos, né? Na época, mas é assim, ó, quando as coisas estão tão boas, ninguém quer mudar porque não precisa mudar, né? Poucos daí têm a visão de
Vem cá, tá tudo bem, mas e se não tiver? Antes mesmo da China, as indústrias começaram a ir para o Nordeste, ou mesmo antes do Nordeste, para cidades aqui da região em que tinham terrenos mais baratos, em que, né, que conseguia-se custos de produção mais baratos, né, e a indústria sempre foi buscar, sempre foi atrás dos custos, dos menores custos. Só que isso tem um limite. Novo Hamburgo não se preparou para isso, na verdade. Foi um erro nosso, de todos os prefeitos. Nós devíamos ter preparado também a cidade para o futuro, e não foi feito. Então ela teve essa pujança, essa trajetória marcada pelo setor calçadista. E eu não vejo que isso seja um problema. Infelizmente, como toda monocultura, como toda atividade focada num produto só, ela tem um ciclo. Alguns ciclos são mais longos, outros ciclos são mais curtos. E no final dos anos 90 ela começou a experimentar essa concorrência internacional, né, o esgotamento do modelo tradicional. Mas ao mesmo tempo esse setor coreiro calçadista, essa pujança econômica, lançou as bases de outras atividades. E hoje eu vejo Novo Hamburgo assim, com um grande potencial, por exemplo, na área da indústria criativa, na área dos serviços, é um polo educacional. Então acho que é uma cidade que está se reinventando. Aqui tem a Bicalçados, que é essa entidade que comanda esse setor, e a inteligência, então, se diz que o sapato do Brasil é em Novo Hamburgo, ainda. E começou, paulatinamente, o surgimento de pequenos ateliês, sapato pequeno. O que é um ateliê? É um cara que trabalha com uma mulher, trabalha com o marido, com um cunhado, um filho e um vizinho. 5 pessoas e tal, blá, blá, blá. Aí eles vão crescendo um pouquinho e começam a trabalhar para uma fabriqueta. Com isso, a fabriqueta, sem as obrigações sociais, aquelas todas, eu acho que nós podemos botar mais um vendedor, vamos vender mais sapato. Está começando, assim, uma pequena reação. O mundo mudou muito. Enquanto a gente vendia 50 ou 100 mil pares num determinado conjunto de modelos, que era dentro de um padrão, hoje a gente exporta 100, 200, 500 pares, porque a moda muda com uma velocidade muito grande. Então, hoje há uma retomada de produção de um sapato, em geral, mais sofisticado. Aqui ainda se realizam, e provavelmente na sua história continuarão sendo realizadas, as maiores feiras, né, do país, de calçado, de componentes para calçados, de máquinas. As crises, elas têm o lado perverso, que é colocar por terra os elementos tradicionais, mas elas também criam oportunidade dos espaços se reinventar. E Novo Hamburgo não é terra arrasada, pelo contrário, é uma cidade hoje que tem uma dinâmica econômica interessante, ela tem saídas, ela tem alternativas. Essa recuperação, no meu entender, é progressiva e inevitável para o nosso bem. Que ali era sempre o campeão do interior quanto campeão da capital. Então, hoje, como campeão gaúcho no atual sistema, é a primeira vez que o Hamburgo chega. Então, por isso que foi uma forma inédita, que até hoje estava atravessado na garganta dos hamburgueses. Faz 65 anos que o Novo Hamburgo conquistou o título de vice-campeão. Eu tive a sorte de assistir. Agora o Novo Hamburgo já tem no mínimo 6 vice-campeonatos garantidos. Se não vai ser campeão. Partiu o Pablo, bateu! Gol! É campeão! Enfim, nós tivemos que jogar em Caxias. Coisa que não era normal, mas aconteceu, enfim. Novo Hamburgo, como clube pequeno, se sujeitou mais uma vez a jogar fora de casa. Foi lá e conquistou dentro do campo o título de campeão. Assim, espero que se consiga mais títulos gaúchos. Espero que as outras gerações agora, tendo se descoberto o caminho, em menos de 20 anos tragam outro título. Acho que eu não verei, mas em 10 a 20 anos, Novo Hamburgo deverá ter outro título na mão. Tem um pensador, que eu não lembro qual, que diz que deve-se ter cuidado daqueles que sonham acordados, né? E o Scheffel e a professora Angela Sperp foram os primeiros que realmente sonharam acordado com a possibilidade de tombar Hamburgo Velho
como um centro histórico, como um sítio histórico. No serviço militar, ele foi destinado para o Rio de Janeiro, não sei onde foi, e lá ele frequentou um curso de fotografia, tinha um prêmio internacional, não sei o que, ele ganhou. Dali ele já foi para Florença e ninguém mais segurou ele. Nos anos 70, essa volta do Sheffield para Novo Hamburgo resulta na criação da Fundação Sheffield. Então, o cenário artístico em Novo Hamburgo foi sempre muito forte, muito pujante, né? O Sheffield teve a possibilidade, na época, de ter um prédio novo, e o Sheffield optou por esse prédio aqui. Enfim, ele tinha suas razões afetivas, ele estudou aqui quando criança, mas principalmente, além das razões afetivas, eram razões de ordem prática, já vislumbrando a preservação do patrimônio histórico aqui do bairro, né? Então, era a forma de salvar esse prédio, né? Então, de 74 em diante, a Fundação Sheffield, mais do que um museu de arte, ela foi a instituição que buscou a preservação de Hamburgo Velho e conseguiu com isso também ecoar isso para toda a região, né? Outros núcleos foram preservados e tal. E esse material todo que a Fundação Sheffield foi reunindo, buscando, ele serviu como base para o inventário, para a instrução do processo de tombamento, né? E foi um processo até muito maior esse benefício do que nós imaginávamos, né? Porque além de tombar Hamburgo Velho, o acervo do artista Sheffield também foi tombado como patrimônio nacional. E agora temos que buscar realmente a requalificação desse espaço, a revitalização desse espaço, fazer esse espaço realmente se tornar conhecido, se tornar importante para Novo Hamburgo, para toda a região e para o Brasil. Se a gente tivesse Novo Hamburgo, Hamburgo Velho principalmente, como um centro histórico, isso pudesse ser valorizado, é um grande polo de economia voltado ao turismo. Ao mesmo tempo, se essa parte da cidade fosse revitalizada, que a gente pudesse ter mais aparelhos culturais, que a gente pudesse ter espaço para a instalação de empresas, a reurbanização de Hamburgo Velho, cria um grande polo cultural, e a gente vê isso no mundo todo, vê nos Estados Unidos, vê na Europa, que os centros históricos não são apenas um centro de conservação do passado, pelo contrário. Então agora em 2015, finalmente, esse tombamento ele é anunciado pela presidente Dilma e ainda, felizmente, o Sheffield estava entre nós para receber essa grande notícia, né? Então foi um momento muito especial que, na verdade, não encerra esse processo, ele apenas abre um novo capítulo. Nós temos que pensar essa cidade, o que nós queremos dela para daqui a 50 anos, para daqui a 100 anos, para daqui a 150 anos, porque a cidade continua. A cidade tem que se juntar de novo, ter ideias comunitárias. Tu faz chover para cima, daí tu tem uma cidade perfeita. Eu gosto da cidade. Tem muita coisa boa na cidade, com indas e vindas, com algumas com avanços, retrocessos, mas sempre focado em algo melhor. Meu nome é Luan, tenho 16 anos e sou atleta do Esporte Clube Novo Hamburgo. Meu nome é Edgar, eu tenho 16 anos e eu sou atleta do Esporte Clube Novo Hamburgo. Acho que ainda é uma cidade multicultural. Eu penso que nós podemos nos tornar novamente um grande centro produtor de cultura e arte para o estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Natan, vulgo PEC MC, sou morador do bairro Boa Saúde, integrante da Banca Classe A, que representa a cena do rap de Novo Hamburgo. Ela tem muitas virtudes da cidade grande e ainda tem recantos de cidade pequena. Meu nome é Murilo Vieira Major, tenho 16 anos, estou na Escola Francisco Xavier Kunz. Faço arremesso de dardo, peso e disco. Sou bicampeão brasileiro, campeão no ciclo de kart fronteiriço. Acho que é uma cidade empreendedora, é uma cidade criativa e é uma cidade que se reinventa a cada dia. Uma cidade próspera, uma cidade que tem um futuro brilhante, sem a menor dúvida. Meu nome é Joner, tenho 15 anos. Meu nome é Heloísa, tenho 15 anos.
Meu nome é Maximiliano, tenho 16 anos e sou ex-aluno da Escola Marta. Somos integrantes do grupo Noia Busão, facilitando o acesso a informações sobre o transporte público de Novo Hamburgo. Meu nome é Rafael, tenho 15 anos. Meu nome é Jonathan, eu tenho 15 anos e sou ex-aluno do Marta. Somos representantes do projeto Bebedores Ideais, a qual se refere a uma adaptação aos bebedores da Escola Marta Rottenberg, para a utilização de pessoas com deficiência física, deficiência visual, pessoas com nanismo e pessoas com diversos tamanhos. Eu sou fanático por Novo Hamburgo, eu viajei já o mundo aí e eu nunca esqueci da minha cidade. Meu nome é Eduardo Gomes da Silva, sou desenvolvedor de jogos e aluno da Universidade de Fevale. Acho que a característica mais importante de Novo Hamburgo é justamente seguir em frente. Meu nome é Gabriel Reck, eu tenho 17 anos, sou atleta de punhabol pela Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Meu nome é Mikael, tenho 17 anos, sou jogador de voleibol da ginástica. Novo Hamburgo é uma cidade muito bonita. Ela é uma cidade acolhedora, mas principalmente ela é uma cidade empreendedora. Nós temos praças enormes, praças lindas. Está no DNA do hamburguense empreender. Meu nome é Cauã, eu tenho 11 anos e sou tenista da Sociedade Aliança. Eu sou a Dati, eu tenho 11 anos e sou tenista da Sociedade Aliança. Novo Hamburgo ainda Acho que tem Novo Hamburgo tudo para ser uma cidade avançando, moderna. amadurecendo e se percebendo como uma cidade plural. Eu acho que isso é muito importante. A gente vê que é uma cidade que ela se reinventa. Eu sou a Juliana e em 2011 iniciei uma pesquisa com o objetivo de reduzir o custo dos transplantes de órgãos. Em 2015 nós abrimos a nossa empresa, Vital, e hoje nós estamos trabalhando para aumentar a escala de produção e de fato conseguir melhorar o sistema de transplantes de órgãos no Brasil. Eu acho uma das melhores cidades para morar, para viver, para levar teu filho ao colégio. Eu adoro Novo Hamburgo. Adoro Novo Hamburgo. Eu vim para cá para ficar 2 anos aqui e já faz 40. Eu defino Novo Hamburgo como a cidade das pessoas que eu amo, né?